paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs do canal Comunidade dos Discípulos. Aqui quem vos fala é o seu amigo, seu irmão, Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Meus queridos irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aí, que estamos estudando sobre algumas lições sobre Atos dos Apóstolos. E eu quero trazer alguma coisa da parte de Deus hoje sobre o livro de Atos dos Apóstolos, mais coisas. A gente já vai para a terceira lição hoje. Já falamos a primeira, né? Atos dos Apóstolos como um manual de missões, né? A ação do Espírito Santo, né? Atos dos Apóstolos como o livro da ação do Espírito Santo. E também falamos aí ontem, já tivemos o segundo vídeo sobre o significado de Pentecostes. Louvado seja Deus. E vamos para a nossa terceira aula, aleluia, do nosso manual, o efeito do Pentecostes na vida da igreja. Louvado seja Deus. Mas antes, meus queridos irmãos, como sempre, vamos orar e vamos ler uma palavra de Deus, né? Peço licença para você entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, para juntos a gente nos edificar na porção da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Como vocês estão sabendo, eu estou lendo o livro, né? Eu não estou fazendo slides como antes eu fazia, mas estou lendo o livro e aí a gente fala alguma coisa que a gente pensa que as pessoas não entenderem, a gente vai e explica, né? Mas, na verdade, eu estou fazendo a leitura aqui do estudo, aleluia, e aí vocês vão parando, vão anotando o que vocês acharem interessante. Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te rendemos louvores, Senhor, te agradecemos pela semana que se foi, por essa nova semana, te agradecemos por esse dia, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de falar um pouco da Tua palavra, que o Senhor use nossa vida apesar de mim, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, minhas faltas, que o Senhor venha falar a cada vida, edificar a cada pessoa, cada irmão e irmã, o novo convertido que adentrar neste canal, tu possas capacitar, em nome de Jesus, tu possas, Senhor, fazer a chama do Espírito Santo arder no coração desse irmão e desta irmã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe suas vidas, meu irmão, em nome de Jesus. Não se esqueça de dar o seu like e também se inscreva no nosso canal, se assim você, irmão, irmã, simpatizante, se assim o desejar, em nome de Jesus, para nos ajudar aí a crescer para a glória de Deus. Vou ler aqui uma passagem bíblica que se encontra no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 4, meus queridos irmãos, é o que eu quero meditar aqui hoje, deixar para os irmãos. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, diz assim a palavra do nosso Deus. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser testado pelo diabo. Depois de ter jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa, colocou-o sob o parapeito de um templo e o desafiou: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a seu respeito, e com as suas mãos eles te sustentarão, para que você jamais tropece em alguma pedra. Jesus disse a ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou
para um monte extremamente alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Então o diabo disse a ele: tudo isso te dou, se prostrando você me adorar. Ordenou-lhe então Jesus: vai embora daqui, Satanás, pois está escrito: ao Senhor seu Deus só adorará e só ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e atenderam às suas necessidades. Jesus, entretanto, quando ouviu que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, ficou em Cafarnaum, situada à beira-mar, nas fronteiras de Zebulão e Náftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías havia dito: terra de Zebulão e terra de Náftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que estavam residindo na região e sombra da morte, a luz raiou. Aquele dia, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependam-se, porque o reino que vem dos céus está próximo. E caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: siga-me, vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. Seguindo em frente, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para o seguirem. E Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, proclamando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E as notícias correram por toda a Síria e traziam a ele todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos. E Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguiam a Jesus. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus queridos irmãos, assim a gente dá início, aleluia, ao nosso estudo aqui, que estamos fazendo a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, como fizemos aí a leitura, do Evangelho de Atos de Mateus, capítulo 4, do verso 1 até o verso 25. E nós estamos nessa série de estudos aí sobre Atos dos Apóstolos. Falamos sobre a primeira lição, Atos dos Apóstolos como manual da igreja primitiva para nós, hoje a igreja atual. Falamos do Pentecostes, o significado do Pentecostes. E nessa terceira lição nós vamos falar sobre o efeito do Pentecoste na vida da igreja. Louvado seja Deus. E aí, eu quero me basear aqui no capítulo 2, capítulo 2, a gente vai tentar aqui passear pelo livro de Atos dos Apóstolos e tirar algumas coisas, alguns outros estudos aqui, alguns outros versículos, O que é a igreja? Qual o efeito, meus queridos irmãos, qual o efeito que isso causou na igreja
atual. Os irmãos ali, como foi dito, né? Jesus, ele falando aos seus discípulos, né? Ele disse para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, né? Mas para quê, né? Para pregoar a palavra de Deus, meu querido. Porque nós sabemos que nós, humanamente, nós não temos essa capacidade de pregar a palavra de Deus, né? Como meros homens simples, nós não temos, até porque nós iremos estar ali nos envolvendo com coisas espirituais. E coisas espirituais demandam que nós também sejamos espirituais, ou seja, que uma força maior esteja em nossa vida. E esta força maior é quem? É o Espírito Santo, irmão. Por isso Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, né? E aí a gente vê isso se cumprindo em Atos dos Apóstolos, aleluia, né? A gente vai ver isso aí, a promessa, esse derramado Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, vai dizer, mas recebereis poder, né, ou virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Ser o que? Testemunha, meu querido. Testemunhar de Cristo com a vida, né? Um comportamento ilibado, também realizando a obra do Senhor, evangelizando, indo, né? Ganhando almas, anunciando o reino de Deus, aleluia, sendo instrumento, aleluia, na mão do Espírito Santo, aleluia, louvado seja Deus, oh glória a Deus. Então, meu querido, aleluia, nós não podemos fazer esta obra de qualquer maneira. Entendo também que Deus, aleluia, Ele nos usa, nós, homens, aqueles que uma vez se voltam, creem, se arrependem dos seus pecados, se voltam para Deus, nos faz instrumentos na sua mão. A gente vê isso também acontecendo, né? Aconteceu com Isaías, né? Louvado seja Deus, Isaías capítulo 6, verso, aleluia, louvado seja Deus, verso 8, veja o que diz, meu querido, louvado seja Deus. Isaías, aleluia. Vamos ver aqui, Isaías capítulo 6, verso 8. Capítulo 6, verso 8 de Isaías. Louvado seja Deus. Então nós somos, irmãos, instrumentos na mão de Deus. Isaías 6, 8 diz assim, depois disso ouvi uma voz, a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou seja, havia no coração de Isaías essa disposição de ser um instrumento de Deus, né? Isaías, ele era, né? Para ele não tinha essa qualificação, porque ele vai dizer que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, mas ele se colocou diante de Deus, mesmo sendo pecador. Deus então vai tocar nos lábios dele como Atenais, né, de fogo, vai purificar e vai enviá-lo. Assim Deus faz com aqueles que o chamam, né, aquele que ele escolhe, chama, aleluia, que aceita o convite do ide, aleluia, que se arrepende, que crê, aleluia, que deseja ser um instrumento de Deus. Deus envia esta pessoa para que ele possa ali, ela possa também ganhar almas para o reino do Senhor. A gente também vê isso, aleluia, porque também, meu querido, há uma responsabilidade na vida de cada um de nós que aceitamos uma vez Jesus Cristo. Temos esta responsabilidade de anunciar
a palavra de Deus, de pregar às pessoas, aleluia. Porque se nós nos acomodarmos, se nós não pregarmos, Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas dos nossos ombros. Ou seja, nós somos atalaia e nós temos que anunciar a palavra de Deus. Veja o que diz Ezequiel, capítulo 33, vou ler do verso 4 ao verso 9. Diz assim: se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dar por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, que constituí por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, o ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciarás da minha parte. E se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, certamente morrerás. E tu, por não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio no seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrar a tua alma. Louvado seja Deus. Então, meu querido, há uma responsabilidade da parte daqueles que são servos do Senhor para anunciar a palavra de Deus às pessoas, a todos aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. Nós temos que pregar, porque se nós nos calarmos, a responsabilidade dessas vidas vai vir sobre nós, meu querido. Nossa obrigação como cristão, como servo de Deus, é anunciar. Quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo, irmão. Nós só temos que pregar, só temos que falar do reino dos céus para as pessoas, né? Só temos que falar de Jesus para as pessoas, né? Que Jesus liberta, salva, que ele veio ao mundo com a missão de salvar, de resgatar aquele que está perdido, né? Essa é a obrigação da igreja do Senhor aqui na terra, de anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, né? Ele já nos deu, ele deu essa mensagem ali os discípulos, né? O indo, né? Pregar o evangelho a toda criatura, aleluia, fazer discípulos em meu nome, né? E quem crer e for batizado será salvo. Então, ele nos deu, nós recebemos também esse ensino, ele nos deixou o manual, aleluia, a Bíblia Sagrada, né? Está aqui, e nós que uma vez aceitamos a Cristo, agora temos essa responsabilidade sobre os nossos ombros de anunciar a palavra de Deus. Também entendo, meu querido, que pregar a palavra de Deus, nós não podemos sair por aí pregando de qualquer jeito, tem que haver uma unidade, uma união no meio do povo de Deus, né? O Salmo ali, o Salmo 133 vai dizer ali que o primeiro versículo diz: quão bom e é suave que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então tem que haver unidade no meio do povo de Deus, tem que haver comunhão no meio deste corpo, né? Para que as coisas possam ocorrer de forma, aleluia, harmoniosa,
Aleluia, nós não podemos sair por aí falando de Jesus. Como é que você vai falar de Jesus se você não está em comunhão com o seu irmão, se você não está em paz com o seu irmão, se você está todo desmantelado aí? Como é que você quer falar? Não, você tem que estar em comunhão com o seu irmão, você tem que estar com a vida, aleluia, na paz, meu irmão, na paz com Deus, na paz com a sua família, na paz com os irmãos da igreja, em unidade, né? Para que quando você se for falar e o inimigo porventura se levantar, você tenha a autoridade de Deus para falar, no nome de Jesus. Pois a palavra de Deus, ela diz que um reino dividido, ele não subsiste. Marcos 3, verso 24, Mateus 12, verso 25. Como é que, né, Satanás vai expulsar Satanás se ele está dividido? Então tem que estar em união, meu irmão. Um reino dividido, ele não tem poder sobre o outro reino. Veja, como é que você vai para uma guerra se o seu reino está dividido? Se não há o que? Uma concordância. Então tem que haver uma união, tem que haver uma concordância de todas as pessoas que estão ali neste propósito de evangelizar. Tem que estar no mesmo espírito, louvado seja Deus. Aleluia. E temos que pregar também. Por como é que as pessoas do mundo elas vão crer no Senhor Jesus? Se você, se eu, se nós não pregarmos, né? A palavra de Deus em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então nós temos que anunciar, né? Para que elas, ouvindo a palavra, a fé venha brotar no coração delas e elas venham crer em Jesus como Filho de Deus, como Salvador. Amém, meus queridos? Então, nós temos esta obrigação e temos que estar imbuídos desse Espírito, que é o Espírito da verdade, o Espírito de Deus. Louvado seja Deus. E nós vamos aqui, então, né? Nós estamos aqui fazendo essa pequena introdução, louvado seja Deus, de acordo com alguns versículos, né? Então, vamos aqui de antemão, tendo primeiramente descrito em suas próprias palavras o que aconteceu no dia de Pentecostes, fornecendo a seguir uma explicação disso através do sermão cristocêntrico de Pedro. Ou seja, Pedro ele vai fazer um sermão, mas esse sermão não se baseia na sua vida, mas na pessoa de Cristo. Ou seja, nós temos que, quando pregarmos, temos que Cristo ele tem que ser o centro da nossa mensagem, do evangelismo, da pregação feita dentro da congregação. Aleluia, porque é cristocêntrico, é o Cristo no centro de tudo, irmão. Não é o homem, é ele que tem que ser adorado, é ele que tem que ser anunciado ali naquele ambiente. Louvado seja Deus. Lucas nos mostra agora os efeitos do Pentecostes, dando-nos uma linda descrição da igreja, cheia do Espírito Santo. É óbvio que a igreja não começou naquele dia, e não é correto dizer que o dia de Pentecostes é o aniversário da igreja, pois a igreja, como povo de Deus, remonta a pelo menos 4.000 anos, até os tempos de Abraão. O que aconteceu no Pentecoste foi que o remanescente do povo de Deus tornou-se o corpo de Deus, cheio do Espírito Santo. Quais foram, então, as evidências da presença e do Espírito? Quais foram, então, as evidências da presença e do poder do Espírito Santo? Lucas descreve-as para nós. Uma igreja que aprendia. A primeira evidência do Espírito que Lucas menciona é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, tudo aquilo que Jesus deixou e que os apóstolos absolveram, eles ensinavam e eles perseveravam naquela doutrina, no ensinamento de Cristo. E os discípulos passavam, ensinavam as pessoas, né, que iam se convertendo, aleluia. E podiam até dizer que naquele dia o Espírito Santo abriu uma escola
em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera, e havia 3.000 alunos no jardim de infância. Vemos que, por que 3.000 alunos aqui, né? Porque foi quando Pedro ele vai pregar, né? E ele pregando, quase 3.000 almas se converte. Essas 3.000 almas ali, meu querido, elas passam então a aprender, né, da palavra de Deus. Elas vão ser discipuladas. Louvado seja Deus. Vemos que esses novos convertidos não estavam se dedicando como uma experiência mística que os levasse a rejeitar a própria mente ou a teologia. A anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito Santo são mutuamente incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Esses primeiros discípulos também não pensavam que, devido ao fato de terem recebido o Espírito, esse era o único professor que precisavam, podendo dispensar os mestres, homens. Ele está dizendo que apesar da pessoa ali receber o Espírito Santo, né, eles agora não se achavam, agora eu não preciso do homem, não preciso de ninguém para me ensinar, eu já tenho o Espírito Santo. Não, meu querido. Mesmo com o Espírito Santo, nós precisamos de alguém que possa nos instruir, né? Deus, ele não capacita homens. Então, aqueles homens estão com o Espírito Santo e eles são capacitados pelo Espírito Santo para nos instruir na palavra de Deus. Lógico que nós, como que temos o Espírito Santo, vamos também testificar se aquele ensino, o Espírito vai testificar com o nosso Espírito se esse ensino é de Deus ou não, irmão. Para você não estar aí se alimentando de heresia, de engano, né? Nas mãos de alguns pastores que estão aí por este mundo afora. Então é importante também a gente respeitar os professores, aceitar o ensino deles, já que eles foram também imbuídos do poder de Deus, quando assim o forem, né? Em nome de Jesus. E não fazer pouco caso, se achar agora eu não preciso, não. Nós temos que ter humildade e receber, assim como no passado eles receberam, né, o ensino de Paulo, de Pedro e de tantos outros que existiram, né? Aleluia. Pois, pelo contrário, eles se assentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos por receberem instruções, e nisso perseveravam, tá vendo? Então eles estavam ali ouvindo os ensinos dos apóstolos, né? E perseveravam na doutrina deles, louvado seja Deus. Mas que é isso? A autoridade didática dos apóstolos, a qual se submeteram, eram autenticadas por milagres. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A gente vai encontrar isso no verso 43 do capítulo, aleluia, 2, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Louvado seja Deus. As duas referências aos apóstolos no versículo 43, né? 42, e na doutrina deles, e no versículo 43 aos seus prodígios, dificilmente podem ser acidentais, considerando que o ensino dos apóstolos chegou até nós em sua forma definitiva no Novo Testamento. A devoção contemporânea ao ensino apostólico significa a submissão à autoridade do Novo Testamento. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja neotestamentária, no sentido de que ela estuda o Novo Testamento e se submete às suas instruções. O Espírito de Deus leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, meu irmão, o Espírito do nosso Deus, ele nos leva a nos submeter, aleluia, à palavra de Deus. Ou seja, quando nós temos humildade, nós nos submetemos
à palavra de Deus, ao seu ensino, à sua doutrina, aquilo que Ele está nos ensinando quando nós sozinhos estamos em casa fazendo a leitura, a meditação, ou quando nós estamos na congregação, ali na escola bíblica, nós nos submetemos à palavra de Deus, sabendo que aquela pessoa que está ministrando ali a palavra, ensinando, é um homem imbuído de autoridade pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo. Isso também dentro dos seminários e faculdades teológicas, quando assim aquelas pessoas têm o Espírito Santo em suas vidas. Louvado seja Deus. Uma igreja que amava, perseveravam na comunhão, que vem de koinomia de koinos, né? De comum, testemunha a vida comunitária da igreja em dois sentidos. Primeiro, o termo expressa o que compartilhamos, a saber, o próprio Deus, pois a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo. Mas, em segundo lugar, koinomia também expressa o que compartilhamos uns com os outros, tanto o que damos como o que recebemos. Koinomia é a palavra que Paulo usou para a oferta que recolheu entre as igrejas gregas, e koinomikos é a palavra grega para generoso. É a isso especificamente que Lucas está se referindo aqui, pois ele continua descrevendo como esses primeiros cristãos compartilhavam suas propriedades uns com os outros. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, koina. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo os seus produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A gente vê isso no verso 44 e 45. Então, não era vender por vender, à medida que havia necessidade. Esses versículos são perturbadores. Será que cada crente, cada comunidade cheia do Espírito Santo deve seguir literalmente esse exemplo? É importante notar que até mesmo em Jerusalém, a comunhão de propriedades e bens era voluntária. De acordo com o versículo 46, eles partiam pão de casa em casa. Evidentemente, portanto, muitos ainda possuíam casa. Nem todos os tinham vendido. Vale também notar que ambos os verbos no versículo 45 estão no tempo imperfeito, o que indica que a venda e a partilha eram ocasionais, em resposta às necessidades específicas, não feitas de uma só vez. Além disso, o pecado de Ananias e Safira, ao qual ainda chegaremos em Atos capítulo 5, não foi a ganância ou materialismo, mas sim a fraude. Não foi o fato de terem ficado com parte do produto da sua venda, mas o fato de o terem feito fingindo que estavam dando tudo. Pedro deixa isso bem claro quando diz: conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Atos 5, verso 4. Ao mesmo tempo, apesar de a venda e a partilha serem voluntárias de todo cristão precisa tomar decisões conscientes diante de Deus quanto a essa questão. Todos somos chamados à generosidade, especialmente em relação aos pobres e necessitados. Já no Antigo Testamento havia uma forte tradição de cuidado pelo pobre, e os israelitas dividiam
deviam dar 1/10 de sua renda ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, como os crentes cheios do Espírito Santo poderiam dar menos. Esse princípio é mencionado 2 vezes em Atos, distribuindo à medida que alguém tinha necessidade. Verso 45, Atos capítulo 2, verso 45. Nenhum necessitado havia entre eles. Se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Atos 4, verso 34 ao 35. Vamos ver, meus queridos irmãos, o que diz aí a palavra de Deus, capítulo 4, verso 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam a cada um segundo a necessidade, e cada um tinha. Louvado seja Deus. Como João escreveu posteriormente: se nós temos algum bem material e vemos um irmão em necessidade, mas não compartilhamos o que possuímos com ele, como podemos afirmar que o amor de Deus permanece em nós? 1 de João, capítulo 3, verso 17. A comunhão cristã é o cuidado cristão, e cuidado cristão é compartilhamento cristão. Vamos ver o que diz aqui em 1 de João, no capítulo 3, aleluia, desse cuidado, irmãos, que nós temos que ter, sabendo que o nosso irmão precisa ter alguma coisa para comer e a gente não faz, a gente apenas orar, não é suficiente. Se nós temos a condição de poder ajudá-la ali naquele momento, de amenizar ali a sua dor, o seu sofrimento, veja o que diz ali 1 João capítulo 3, verso 17, diz assim a palavra de Deus: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerra as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Então, se eu sei, meu querido irmão, que tem um irmão passando necessidade, e naquele momento, você pode ajudar, ajude. Não apenas ore, mas se você tem condição financeira ali, você sozinho e tiver, ajude, meu irmão. Espere no Senhor, não fique contando não. Mas se você não tem, você ora, você pode se reunir com os irmãos. Irmãos, olha, fulano de tal está passando por um momento difícil, um aperto, vamos ali fazer uma vaquinha e vamos ajudar o nosso irmão. Amém? Louvado seja, e tudo para a glória de Deus, meu irmão. Deus se alegra quando a gente faz isso com amor e alegria, não pensando em contar vantagem ou ficar tocando trombeta. Eu fiz isso por isso. Não faça, porque senão você vai perder seu galardão. Louvado seja Deus. Era uma igreja que adorava, perseveravam no partir do pão e nas orações. Verso 42. Ou seja, a comunhão era expressa não somente no cuidado mútuo, mas também no culto conjunto. Mas que isso? Os artigos definidos nas duas expressões literalmente, o partir do pão e as orações, sugerem, de um lado, uma referência à ceia do Senhor, embora seja quase certo que, naquele primeiro estágio, fazia parte de uma refeição maior, e do outro, cultos ou reuniões de oração, mais do que orações individuais. Há dois aspectos do culto da igreja primitiva
que exemplifica o seu equilíbrio. Em primeiro lugar, era formal e informal, pois era realizado tanto no templo como em casa. Verso 46, do capítulo 3. O que é uma combinação interessante. Podemos causar surpresa o fato de terem continuado a usar o templo, mas usaram. Eles não abandonaram imediatamente o que poderíamos chamar de igreja institucionalizada. Não creio que ainda participassem dos sacrifícios do templo, pois já tinham começado a compreender que havia sido cumprido no sacrifício de Cristo, mas parece que participavam dos cultos, de orações no templo, como a gente vê no capítulo 3, do verso 1 de Atos dos Apóstolos. Vamos dar uma olhada aqui. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem desde o ventre de sua mãe, era como o qual todos os punham à porta do templo, e chamava a Formosa para pedir esmola aos que entravam. Então ali, Pedro e João, eles vão, meu querido, a oração ali, o templo chamado Formosa. Nesta hora nona, se deparam com uma pessoa paralítica ali. Louvado seja Deus. Vamos seguir aqui, depois a gente vai falar, porque vai entrar também a questão dos milagres, meu querido, que a igreja primitiva ela realizava, Quem realizava? O Espírito de Deus através da vida dos apóstolos. A não ser que, como se sugere, fosse ao templo para pregar e não para orar. Ao mesmo tempo, contemplavam os cultos do templo, com reuniões mais informais e espontâneas, que incluíam o partir do pão em suas casas. O segundo exemplo de equilíbrio no culto da igreja primitiva está no fato de que do fato de eles serem alegres e reverentes. Não se pode duvidar da alegria dele. Está escrito que tinham alegria, singeleza de coração. Verso 46, aleluia, do capítulo 2, Vamos ver aqui, aleluia. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, ao partir do pão, em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, ou seja, de pureza, de coração, sinceridade. Aleluia, louvado seja Deus. Que significa literalmente em exultação? Agaliases, Agaliases, que é exaltação, alegria e sinceridade de coração. Deus havia enviado seu Filho ao mundo e agora lhes enviava o seu Espírito. Eles tinham muitos motivos para se alegrarem. Além disso, o fruto do Espírito é alegria, às vezes uma alegria mais desinibida do que aquela que se vê ou até se aceita dentro das tradições sóbrias das igrejas históricas. Mas cada culto de adoração deveria ser uma alegria, celebração dos atos poderosos de Deus através de Jesus Cristo. O culto público pode ser majestoso, mas é imperdoável que seja enfadonho. Ao mesmo tempo, a alegria deles nunca era irreverente. Se a alegria do Senhor for uma obra do Espírito, o temor do Senhor também será autêntico. Em cada alma havia temor. Isso parece incluir tanto cristãos como os cristãos. Deus havia visitado a cidade, estava no meio deles e eles
sabiam disso, curvavam-se diante dele com humildade, maravilhados. Ou seja, meu querido, a alegria deles não era uma alegria irreverente, né? Eles tinham reverência, eles tinham temor a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é assim que nós temos que ter, nós temos que nos alegrar diante do Senhor, mas também com o quê? Com temor e tremor, com respeito, com reverência. Não é uma alegria qualquer, essa alegria do mundo, né? Tem que haver reverência. Louvado seja Deus. Era uma igreja evangelística. Até aqui, analisamos o estudo da comunhão e a adoração da igreja de Jerusalém, pois Lucas afirma que eles perseveravam nessas três áreas, mas esses aspectos fazem parte da vida interna da igreja. Eles não nos esclarecem sobre o movimento misericordioso da igreja em direção ao mundo. Já se pregavam dezenas de milhares de sermões sobre Atos capítulo 2, verso 42. Aleluia. O que diz? E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aleluia. Isso já era pregado ali entre eles. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. E isso ilustra muito bem o perigo de isolar um texto de seu contexto. Sozinho, o verso 42 apresenta um quadro muito incompleto da vida da igreja. É preciso acrescentar o versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqueles primeiros cristãos de Jerusalém não estavam preocupados em estudar, compartilhar e adorar a ponto de esquecerem de evangelizar, pois o Espírito Santo é um espírito missionário que criou uma igreja missionária, como Harry Bohr expressou em seu livro desafiador, Pentecostes and the Mission, Pentecostes, a missão. Atos é governado por um tema dominante que prevalece sobre todos os outros e controla todas as coisas. Esse tema é a expansão da fé através do Espírito. O Espírito leva a igreja a testemunhar incessantemente e os testemunhos fazem com que igrejas surjam continuamente. A igreja é uma igreja missionária, ou seja, meu querido, não era apenas comer, se fartar, festas, né? Eles tinham compromisso, irmão, de estar pregando. Eles não esqueceram de fazer a obra, de evangelizar. Eles tinham seus momentos de festividade, de lazer, mas eles cumpriam o quê? Com o ID do Senhor. Eles sabiam da responsabilidade missionária de evangelizar. Eles não se acomodaram, né? Eles não estavam ali acomodados agora. Agora nós vamos só nos alegrar, não. Eles sabiam que sobre eles havia responsabilidade de estarem ganhando almas para Cristo, né? E diz aqui que o Senhor acrescentava, olha, não era eles, era o Senhor, eles apenas pregavam, eles viviam e Jesus acrescentava dia após dia vidas, né? Louvado seja Deus, na comunidade se convertendo. Podemos aprender 3 lições vitais sobre a evangelização da igreja local com esses primeiros crentes de Jerusalém. Primeiro, foi o Senhor, ou seja, Jesus, quem fez. Acrescentava-lhe o Senhor, sem dúvida. Ele o fez através da pregação dos apóstolos, do testemunho dos membros da igreja, do amor impressionante da vida comunitária deles e do exemplo de todos, pois estavam louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Verso 47, ou seja, através de Jesus, né? Você prega, meu irmão, como é dito, né? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós que pregamos, mas é o Espírito Santo. Você só é o que? Um instrumento usado por Deus para levar a palavra, né? Pregar. E aí quem vai
convencer é o Espírito Santo. Quem vai trazer aquela vida para o meio é o Espírito Santo, né? Ele que vai acrescentar. Louvado seja o nome de Jesus. Nosso dever como cristão é apenas anunciar, pregar, evangelizar a palavra de Deus e com sabedoria, né? Segundo, Jesus fez duas coisas ao mesmo tempo. Ele acrescentava os que iam sendo salvos. O particípio presente, sozomenos, indica algo atemporal ou enfatiza que a salvação é uma experiência progressiva que culmina com a glorificação final. Ou seja, progressiva em que sentido, irmão? Não é instantâneo, né? Mas ela é dia após dia, momento após momento, você vai tendo consciência do que é pecado e vai se desvencilhando daquilo, vai saindo, e Deus vai fazendo a obra na sua vida, e Deus vai transformando sua mente, o seu caráter, Deus vai lhe fazendo uma nova criatura, até chegar o que? O tempo da glorificação, quando nós, aqueles que estiverem em Cristo, receberão um corpo glorificado. Louvado seja Deus. Mas a nossa peregrinação aqui, essa salvação é o que? Essa experiência é progressiva. Dia após dia, Deus vai me salvando. Dia após dia, enquanto eu estiver na presença de Deus, Deus vai me purificando, vai me limpando. Eu vou dizendo, Senhor, eu não consigo sozinho. Ele vai realizando a obra e eu vou ali ajudando. Ele diz, esforça-te que eu te ajudarei. Louvado seja Deus. Ele não os acrescentou à igreja sem salvá-los no começo. Não havia cristãos solitários. Salvação é a participação da igreja, é a participação na igreja. Andavam juntos e continuavam andando. Terceiro, o Senhor acrescentava pessoas dia a dia. O verbo está no imperfeito, continuava acrescentando. E o advérbio, diariamente, não deixa nenhuma dúvida. A evangelização não era uma atividade ocasional ou esporádica da igreja primitiva. Veja, irmão, tem igrejas aí nos dias atuais que o cara quer evangelizar de 15 em 15 dias, uma vez por mês, quando não só nas festividades. Não, é algo corriqueiro, irmão, é todo dia, é através do nosso comportamento, se você está no seu trabalho, o seu comportamento vai falar de quem você é, entendeu? É quando é semanal, é todo dia. Lógico que a igreja ela tem, né? Quando eu falo igreja, eu falo como instituição, né? Religiosa, ela tem, né, suas tarefas, porque nós temos nossas tarefas diárias, né? Trabalho, essas coisas, mas essa evangelização ela tem que ser diária, ela não pode ser ocasional. Nós não podemos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Há uma urgência no evangelismo, na evangelização da obra de Deus, né? Do ganhar almas. Louvado seja Deus. Eles não organizavam campanhas quinquenais ou decenais. Campanhas são boas, conquanto que não passem de episódios dentro de um programa contínuo. Não o culto deles era diário, e assim também o testemunho, o louvor e a proclamação eram o transbordamento natural de corações cheios do Espírito Santo. Eles buscavam as pessoas de fora continuamente, e então os convertidos eram acrescentados continuamente. Precisamos recobrar essa expectativa do crescimento constante e ininterrupto da igreja. Louvado seja Deus. Então, nós temos irmãos que estão sempre fazendo o ID do Senhor. Não podemos parar, não podemos nos acomodar, não pode ser algo corriqueiro, tem que ser algo constante, diário na nossa vida. Louvado seja Deus. E a nossa conclusão, meu querido irmão e irmã. Aleluia. Revendo essas marcas da primeira comunidade cheia do Espírito Santo, fica evidente que todos eles se preocupavam com o relacionamento dentro da igreja. Em primeiro lugar, estavam relacionados aos apóstolos,
em submissão. Estavam ansiosos para receber as instruções deles. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja apostólica, uma igreja neotestamentária, ansiosa para crer naquilo que Jesus e seus apóstolos ensinaram, pronta para obedecer. Em segundo lugar, eles estavam ligados uns aos outros em amor. Eles perseveravam na comunhão. Aleluia. Amparando-se mutuamente e ajudando os pobres nas suas necessidades. Em terceiro lugar, estavam ligados a Deus em oração. Eles adoravam no templo, em casa, nas ceias do Senhor e nas orações com alegria e reverência. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que cultua. Em quarto lugar, eles estavam ligados ao mundo em evangelização. Eles estavam engajados numa evangelização contínua. Nenhuma igreja é egocêntrica ou autossuficiente, absorta em seus próprios negócios paroquiais. Pode afirmar que está cheia do Espírito. O Espírito Santo é um espírito missionário. Portanto, uma igreja do Espírito Santo é uma igreja missionária. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este comentário aqui, irmão, foi extraído e adaptado do livro Mensagem de Atos. Louvado seja Deus. Editora Abu, Mensagem de Atos. Abu Editora, SAC, com a devida autorização. Louvado seja Deus. Meus queridos, aí aqui eu tenho um gráfico, né? Veja, este gráfico aqui, mas este gráfico ele já é bem antigo. Ele fala algumas perspectivas de linguagem no mundo, né, mundial, o total de línguas do mundo. Ele vai falar de perspectivas étnicas mundiais do grupo étnicos do mundo e vai falar algumas questões a respeito de porções bíblicas e algumas coisas. E aí, referente a isso, eu fiz uma pesquisa, louvado seja Deus, numa instituição chamada Journal Operation Organization Confins, que fala do projeto, é um projeto, aleluia, de uma instituição missionária, louvado seja Deus. E aí eu, analisando aqui essas perspectivas linguísticas mundial, o total de línguas no mundo é de 7.170. E a perspectiva étnica mundial, de grupos étnicos no mundo, é de 24 mil. Segundo a Organização de Missões Globais, como a Joshua Project. Então eu tirei isso aqui dessa instituição Joshua Project. Eles mapearam cerca de 17.424 grupos de povos no mundo. Desse total, estima-se que mais de 10 mil grupos étnicos já foram alcançados pelo cristianismo, como alguma presença cristã ou evangélica significativa, enquanto cerca de 7.417 grupos ainda são considerados não alcançados. Dados globais metodológicos. Total mapeado, aproximadamente 57% a 58% desses grupos possui uma presença cristã estabelecida, ou mais de 2% de evangélicos na população. Povos alcançados, cerca de 7.417 grupos ainda têm acesso extremamente limitado ao Evangelho, ou nenhuma igreja local
atuante. Critérios, né? Critérios, o conceito de alcançados em estatísticas missionárias costuma usar a linha de corte de 2% de cristãos e evangélicos, ou uma igreja nativa autossustentável. Glória a Deus. Então, eu tirei essas informações aqui dessa organização de missões globais como a Joshua Project. Meus queridos, aleluia. No Brasil, nós temos, existe no Brasil, o Brasil ainda abriga centenas de povos não alcançados pelo Evangelho, mais de 160 etnias indígenas e diversos grupos sociais ainda carecem da presença missionária e igreja local. No Brasil, cerca de 164 etnias indígenas são considerados não alcançados pelo Evangelho, segundo os dados da AMTB, Associação Missionária Transcultural Brasileira, a organização que reúne e articula diversas agências evangélicas envolvidas com missões transculturais no país. Desse total, 99 povos vivem sem qualquer presença missionária ou congregação local. Aleluia. Existem 344 etnias indígenas registradas no Brasil, conforme o levantamento utilizado pela agência missionária e organização de pesquisa. Aleluia. Então, meus queridos, esses são os dados, né? Alguns dados que eu queria trazer para você a respeito dessa questão aí, em relação a tudo isso sobre missões, né? E aí a gente vai para nossa quarta lição, não agora, mas só queria trazer esses dados, né? Eu não os trouxe os da revista porque já são dados defasados. Essa revista é antiga, né? E os dados dela já são dados defasados e não adianta eu trazer aqui. As únicas coisas que vão parear são a questão da perspectiva de étnica mundial, de grupos étnicos do mundo, que ainda continua 24 mil, e só isso, né? Fora isso, o restante mudou muita coisa, né? Então não vou trazer dados aqui antigos porque não teria nenhuma coerência. Meus queridos, fica aí esta lição, né, a respeito do tema que nós trazemos, o efeito do Pentecoste na vida da igreja. Nós, como igreja do Senhor, temos essa responsabilidade hoje de trazer, né, de levar o Evangelho do Senhor a cada criatura, a cada pessoa, a cada povo. Louvado seja Deus, e que Deus nos dê graça, nos abençoe, que Deus coloque no nosso coração o amor para com as almas, né? Louvado seja Deus, assim como o Senhor nos resgatou, Ele tem desejo de resgatar outras vidas, e nós não podemos deixar a obra do Senhor parar. Cabe a nós, a mim e a você, essa responsabilidade de pregar o Evangelho do Senhor. Talvez você não faça parte
de nenhuma congregação, mas você é uma pessoa salva no Senhor, você tem o Espírito de Deus, então você pode, meu irmão, você pode ganhar almas para Cristo, né? Louvado seja Deus. Certa feita, os discípulos do Senhor viram outras pessoas pregando ali, né? Fazendo a mesma coisa, e eles disseram para Jesus: olha, Jesus, aqueles lá estão pregando e eles não estão junto conosco, né? E Jesus disse: olha, aquele que não ajunta, aquele que não espalha, ajunta, né? Então Jesus deixa. E nós temos, irmão, assim, precisamos um do outro. Não é porque o irmão não está na minha congregação ou não está se congregando, ele não é de Deus. Quem sou eu para ficar aí julgando, né? Aquelas pessoas que não estão congregando. Se elas estão vivendo, irmão, em Cristo, uma vida de comunhão, de santidade no Senhor, aleluia, e estão fazendo a obra de Deus, quem sou eu para julgá-las? Importante é que a palavra do Senhor esteja sendo pregada e Deus esteja usando essas vidas para ganhar outras vidas para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor venha colocar no nosso coração o desejo de ganhar almas, né? Que não venhamos a ficar tão somente dentro de quatro paredes ali, pregando para si mesmo, né? Mas não fazendo o ID do Senhor. Tem muitas congregações que pregam, falam sobre missões, mas não fazem o ID do Senhor. Não se move para fazer o ID do Senhor. Ficam apenas em palavras, em pregações, mas não fazem, né? Nunca tem um tempo, uma hora para fazer o ID do Senhor. Quero dizer para você que é fazendo o ID é que a gente aprende a palavra de Deus. É que a gente adquire experiência espirituais. É fazendo o ID do Senhor é que nós vamos aprender a amar e olhar e ver a necessidade do outro e pararmos de sermos mesquinhos e pensar só em si mesmo, né? Louvado seja Deus. Que Deus possa, meu querido, estar derramando no meu e no seu coração o amor pelas almas, né? Aleluia. Que possamos estar dando testemunho do Senhor dentro do nosso lar, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no trabalho, aonde nós estivermos, para a glória de Deus, né? E que possamos estar orando constantemente, pedindo a Deus que nos livre de todo mal, das tentações, que nos guarde, nos proteja, nos livre de toda obra maligna, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios. Deus te proteja de todo mal debaixo desse céu, em nome de Jesus. Meu irmão, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, Comunidade dos Discípulos. Dê o seu like, nos ajude a levar a palavra de Deus às demais pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai eterno, maravilhoso, santo, bendito do Senhor, Deus vai abençoando agora cada vida, cada família, cada pessoa que vai ouvir esta mensagem, esse ensinamento. Que o Senhor dê graça, que o Senhor derrame do teu Espírito Santo, que o Senhor venha inflamar o teu amor no coração deste homem, desta mulher, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor venha capacitar, Senhor, com o teu Espírito Santo essas vidas para fazer o teu ID, ó Pai. Que possamos, que o Senhor nos ajude, que possamos viver em unidade, em união, em amor verdadeiro e sincero, Pai. Em nome de Jesus, retire de nós tudo aquilo que não procede do Senhor. Retire de nós o eu, o orgulho, a soberba, a prepotência, a arrogância e a presunção. Em nome de Jesus, que nós venhamos a diminuir e o Senhor crescer, que nós venhamos a desaparecer e o Senhor aparecer, em nome de Jesus. Irmão, Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Necessário se faz evangelizar, louvado seja Deus. Não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal, em nome de Jesus. Eu sou o seu irmão, o seu amigo, Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus. Glória a Deus.